Seja muito bem-vindo ao RNA Cast. Estamos hoje no nosso segundo episódio, hoje com uma proposta bem legal. Estamos aqui com um casal muito querido. Além de ser querido, tem uma peculiaridade, eles são fisioterapeutas, são membros da RNA, membros muito queridos, muito produtivos, inclusive. Então, um prazer estar aí falando com vocês, Thaís e Rafael. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo tempo e obrigado, sobretudo, pelo que vocês estão fazendo por vocês dentro do negócio. Pessoas querem conhecer, pessoas querem entender um pouco da sua história, nós também queremos entender dessa parte da fisioterapia. Aí tem uma particularidade, você tem outra particularidade, como que a fisioterapia entrou na vida de vocês. Quero começar com você, Rafael. Como que deu o seu início, a gênese da fisioterapia na sua vida? Como que foi? Então, o início de tudo foi com o meu avô. Eu morava com ele sofreu um acidente lá na década de 70, ele teve que colocar uma prótese, e mais ou menos na década de 90, refazer essa prótese. Só fazia em São Paulo, então não tinha ninguém que fazia esse tipo de cirurgia, por ser uma cirurgia maior. E quando ele voltou da cirurgia, ele tinha que fazer alguns exercícios, dobrar o joelho, esticar, caminhar, e eu tinha meus 8, 9 anos aí na época, e quem ajudava meu avô a fazer esses exercícios era ele. Então, você me fala, acho que é aí que começou um pezinho aí na fisioterapia e o gosto principalmente, hoje onde é a minha área de maior atuação, que é o joelho. Então foi aí que eu iniciei com essa parte de reabilitar o joelho, devolver a pessoa a andar, devolver, vamos dizer, funcionalidade para essa pessoa, para ela ficar cada vez melhor. Então o gosto foi se aprimorando. Quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria, que era essa área da fisioterapia, essa área da reabilitação, principalmente voltada para essa parte da ortopedia, vamos dizer assim. Eu sou um cara muito impaciente, não gosto de não ter resultados. Então, algumas áreas particulares, vamos dizer assim, a neurologia, você ia lá, você fazia com o paciente, muitas vezes você não via uma melhora. Pacientes crônicos, então isso me frustrava muito, não pelo paciente, mas por eu não ter esse resultado, sabe? Então, a ortopedia é algo que me apaixonou, porque você faz hoje, amanhã o paciente já está bem melhor, já está diferente. Então foi isso que eu escolhi, que me traz essa paixão de tratar até hoje meus pacientes nessa área da ortopedia. Mas o início foi lá ajudando meu avô a melhorar o joelho dele, e hoje a minha principal aí, atuação é em reabilitação de joelho. O que significa para você? Porque tem um ponto muito forte do início, tem um princípio que não foi intencional, mas hoje o que significa para você viver dessa profissão, sendo que você começou ali trazendo essa assistência para o seu avô? Como que é isso para você nesse lado mais de propósito mesmo? Eu acho que o propósito disso é fazer bem as coisas. Meu avô sempre falava assim, tudo que você for fazer, você faça bem feito. Se é para fazer mal feito ou fazer pela metade, você nem faça. Então eu trago isso comigo sempre, porque se eu tô ali para ajudar alguém, eu literalmente a gente entra de cabeça, eu quero ver essa pessoa bem, eu quero que ela melhore. Me frustro muito com um paciente que às vezes ocorre alguma intercorrência, por mais que não é problema nosso, mas esse é uma frustração, sabe? Então esse eu sempre falo, é o meu propósito de fazer a pessoa estar bem, sabe? Eu acho que desde lá, então, para tudo que eu entro de cabeça, literalmente, é fazer o negócio acontecer e, lógico, seguindo o que é os princípios que a gente traz junto com nós, né? Mas sempre eu carrego isso, sabe? De fazer bem feito para ter resultado e a pessoa sair bem. Acho que esse é o principal, assim, que eu vejo da minha área de atuação. Maravilha! E você, Thaís? Qual que é a gênese da fisioterapia na sua vida? Eu comecei a ter a ideia de fazer fisioterapia depois de um momento que meu irmão começou a faculdade e ele veio comentando sobre, lá na faculdade, que ele tinha visto cadáver, que ele tinha estudado nos cadáveres, ele é formado em educação física. E aí eu pensei, poxa vida, é isso que eu quero estudar nos cadáveres também, é uma coisa que me chamava a atenção. E aí eu tive, né, a ideia de começar dentro da fisioterapia, prestei vestibular, passei, e dentro de todos esses anos de faculdade, eu nunca tive a área que hoje eu atuo, que seria a saúde da mulher, mas sempre gostei de tratar mulheres. Então, nos estágios, eu sempre me identificava muito.
E em um certo momento, uma professora minha falou, olha, Thaís, eu vejo você nessa área, mas como a gente não teve base durante todo o processo, eu tenho uma pós-graduação em Curitiba, se você quiser fazer, eu vou te encaminhar. E aí foi onde eu comecei e entrei na área da saúde da mulher. Foram quase 2 anos de pós-graduação, e em um certo momento a gente teve o módulo de obstetrícia, que seria a parte das gestantes, e foi onde eu me identifiquei, e hoje é o que eu mais atuo, que eu mais gosto de fazer. Então, foi aí. E dentro da obstetrícia, para acompanhamento de parto, né? Então, lá em 2011, era muito difícil, né? Uma fisioterapeuta acompanhar um parto, porque não tinha muito nessa época. A gente tinha condição, sim, durante a pós-graduação, mas na prática era muito difícil. E aí teve uma médica onde ela ficou grávida, ela me chamou para eu atender ela, e aí me chamou para acompanhar o parto dela. E aí, a partir daí, eu comecei a ir com ela nos partos, ela me levava, e eu comecei a gostar muito mais do que eu já gostava, né? Então, foi aí que eu caminhei para a parte da obstetrícia. Maravilha. Muito bom. E aí, Ari? Sempre tem uma história por trás, né, Ari? Sempre tem, né? Vamos lá. Sempre tem algo que nos linka, né? Ou da nossa família, ou uma espécie de um mentor, já que foi seu professor. O professor é um grande mentor. A sua professora te direcionou, Cortou um caminho. percebeu a sua identificação com a área, o seu talento. E eu queria entender em que momento vocês se conectaram. Vocês estudaram juntos? Os dois são fisioterapeutas, se conheceram na faculdade? Como foi isso? Então, não foi porque não foi na faculdade, né? Quando eu estava saindo, terminando meu 4º ano da faculdade, a Thaís estaria entrando. E o que fez a gente conectar, a gente sempre brinca que o culpado foi o meu cunhado, né? Porque ele estava jogando bola num clube, ele sofreu uma pancada, teve uma convulsão, e eu estava lá assistindo o jogo e acabei fazendo os primeiros socorros nele, estabilizei ele, tudo, e depois passou um tempo, eu estava na noite, já não estava mais namorando nada, e a Thaís com os pais dela vieram me agradecer, obrigado pelo que você fez, pelo Thiago, enfim. Eu falei, tudo bem, a gente estava lá, fez o que tinha que ser feito, e a partir daí a gente começou a conversar, e numa formatura do meu cunhado hoje também, que a gente se conectou, vamos dizer assim, a gente teve uma conexão maior, e a gente está junto aí desde 2005, então nosso início foi um pouco, né, conturbado, vamos dizer assim. Eu até brinco que o meu cunhado já me deve 2, porque não foi só uma vez que eu salvei ele, outra vez também salvei de novo. Então ele já me deve 2 aí, e todo mundo fala, a recompensa foi a irmã, né? Pagou muito Pagou bem, né? Confiou alto. Então, se ele já tá me ajudando tanto, eu vou confiar o meu bem mais precioso, que é minha irmã, pra ele. Poxa, você viu que amor, hein? Que amor, né? Ele te ama também. E aí a gente acabou unindo a parte da pessoal, né, e a parte profissional também com a E aí eu já admirava o Rafa, porque daí a gente começou a conversar, e eu estava entrando na faculdade, que, nossa, para mim tudo era novo, e ele já estava encerrando, então ele já foi meio que me direcionando para muitas coisas, me ajudando, né? E aí foi onde a gente começou o relacionamento lá em 2005, né? E como foi? Então, o Rafael se formou primeiro, Isso. você saiu da faculdade e já entrou nessa pós-graduação voltada para o público feminino, trabalho pélvico, gestante, tudo mais. Isso lá em 2011. Então, o Rafa já atendia numa clínica, em atendimentos gerais, né? E aí, quando eu me formei, eu entrei na mesma clínica com ele. Então, nós ficamos uns 4 anos trabalhando juntos, né, Rafa? Eu trabalhei na clínica mais, eu fiquei 8 anos trabalhando nessa clínica. Primeiro eu iniciei com a parte do esporte, eu fiquei 2 anos e meio trabalhando somente com o time de futebol, onde eu acompanhava a equipe nos jogos, então viajava toda semana praticamente, até estava na faculdade, então fazia esse acompanhamento. E depois eu fui chamado para entrar numa clínica, que hoje a clínica não existe mais. Eu fiquei 8 anos nessa clínica, e eu era o coordenador da clínica também, onde a gente trabalhava com 10 fisioterapeutas. E aí depois ali que a gente foi construindo o nosso crescimento, né? Então a gente trabalhava toda a parte, não era exclusivo só tratamento da ortopedia. A gente trabalhava com neuro, trabalhava com hidroterapia, enfim, todas as áreas. E aí a gente foi vamos dizer assim, se lapidando, onde a gente foi sendo conhecido também. Acho que é ali que, vamos dizer assim, a gente fez o nosso nome. Todo mundo começou a conhecer quem era o Rafael como profissional, como fisioterapeuta, quem era a Thaís como fisioterapeuta.
Então, a gente agradece muito por essa oportunidade, né? A gente sempre fala, a gente precisa iniciar, não adianta você já querer sair de uma graduação e achar que todo mundo vai conhecer a Ariane, vai conhecer o Ramon, a gente sabe que não é assim, a gente precisa batalhar, fazer o nosso nome, então tudo começou lá atrás. E deixa eu te perguntar, a fisioterapia é uma área que ainda é muito coberta de dúvidas, a gente vê na área médica, que é a nossa área de atuação. Muitas vezes o médico não entende a potência que a fisioterapia traz. Eu trago até para mim essa dúvida. Eu lá atrás achava fisioterapia pouco útil em muitas áreas. E, óbvio, quando a gente vai estudando, se desenvolvendo, a gente vê o poder que a fisioterapia tem. Eu entender um pouquinho do mercado de trabalho da fisioterapia. Tem diversas áreas, a gente não ouve tanto falar, a gente vê a fisioterapia muito na parte de esporte, reabilitação, e a faculdade talvez não seja a faculdade que as pessoas mais querem fazer. Vocês tiveram um caminho para a fisioterapia, e óbvio, a gente conhece vocês profissionalmente, tem resultados muito relevantes, mas eu queria entender o que o mercado de trabalho da fisioterapia merece versus as expectativas que vocês criam quando terminam uma faculdade. Você emendou numa pós, o Rafael já estava no mercado de trabalho, e quais as alternativas? Porque o médico, muitas das vezes, ele forma, ou ele faz a residência, ou ele não passa e vai cair no mercado de trabalho, que é saturado atualmente, né? Tem poucas oportunidades de saúde, os plantões hoje são mais disputados. Como é que é esse mercado de trabalho? Vocês saem, tem trabalho, não tem trabalho, e o que esse trabalho entrega para vocês? Vamos lá, acho que é uma dificuldade, tanto na área de vocês, na medicina, como na nossa, muito grande também. E a gente percebe uma particularidade bem grande na área da fisioterapia, que ela, eu sempre uso o termo, ela se banalizou com o tempo. Por quê? Não existe um tratamento, não é que não existe. Quando você se forma, você vai para uma clínica onde você tem que atender 5, 6, 7 pacientes por horário. E a gente sabe que isso não tem como. Como é que você vai prestar um atendimento de qualidade tendo 5 pessoas? Hoje eu falo assim, é um trabalho tipo de linha de produção. Põe um aparelho aqui, um aparelho lá, dá uma cordinha para um, dá uma cordinha para o outro, e todo mundo faz a mesma sequência de exercícios. Não tem uma particularidade para cada patologia. Então, a gente passou por isso lá atrás também. Isso era uma coisa que particularmente me incomodava muito. Eu sempre falei para a Thaís que todo mundo banalizava a fisioterapia. Pô, eu fui lá, fiz 100 sessões de fisioterapia e não melhorei nada. Isso me incomodava muito, ainda me incomoda hoje em dia. E eu falei para ela assim, o meu propósito é mostrar que a fisioterapia funciona e que a fisioterapia dá resultado, mas de uma maneira diferente. Como? Fazendo um tratamento individualizado. Onde hoje eu atendo uma pessoa, no máximo 2 por horário, que eu consigo dar um atendimento de qualidade, e eu mostro para a pessoa que a fisioterapia dá resultado sim, que ela precisa sim da fisioterapia, mas uma fisioterapia que seja efetiva, que tenha resultados, que tenha princípios, que seja baseada numa evidência, e não num achismo de eu colocar um aparelhinho lá, como a gente vê até hoje, ou coloca um exemplo de uma luzinha lá, de um infravermelho que vai melhorar a pessoa. Pô, a gente sabe que não vai melhorar, isso é uma enganação, sabe? Então eu me propus isso em 2013, muitas pessoas aqui da cidade me chamaram de maluco, você não vai sobreviver com a fisioterapia ortopédica no particular. E eu falei, não, eu vou mostrar que a fisioterapia funciona. Então eu já estou aí há 13 anos praticamente já trabalhando somente com atendimento particular, onde eu mostro que a fisioterapia, sim, ela funciona, mas seguindo esses parâmetros. E outra coisa que a gente sempre escutou, né, desde da faculdade, que, meu Deus, vai ser fisioterapeuta, fisioterapia não dá dinheiro. Sempre, isso em todos os grupos que a gente entrar de fisioterapia, em qualquer lugar do Brasil, mas a fisioterapia não funciona, a fisioterapia não dá dinheiro. Você vai estar sempre vinculado ao plano, sempre vinculado a outras estruturas, e isso você não vai ter um rendimento. E era interessante que dentro da própria faculdade as pessoas tinham essa mentalidade. A gente vai sair, mas a gente não vai ganhar dinheiro. E, gente, então por que vocês estão aqui, né, fazendo fisioterapia? Só porque eu gosto, porque eu vou ajudar o próximo? Com certeza, é um propósito. Mas
né, não vou ser hipócrita, né? A gente precisa viver, a gente precisa ganhar dinheiro. E lá dentro é construído isso. E esse é o Dentro. ponto. E como quebra isso? Como vocês foram e quebraram essa ideia? Porque se a gente está sendo alimentado por uma cultura que fisioterapia não dá resultado, não dá dinheiro, o padrão que a fisioterapia tradicional, onde se faz 5, 6 atendimentos em 1 hora, é o padrão e ele não dá resultado. Como quebrar isso? Como que vocês começaram a enxergar isso como um negócio? A inquietude, né, Rafa, de ficar sempre remando ali sem ver o resultado, né? Foi vendo que atender 5, 6 ao mesmo tempo, a gente não tinha o resultado que a gente queria pro paciente e muito menos o retorno financeiro. Então foi onde, principalmente o Rafael, eu falo que ele é quem me puxa todo dia para cima e vamos que vai dar certo e vamos. Ele falou, eu vou sair e eu vou começar a atender menos pacientes e eu vou cobrar particular. Eu vou começar a cobrar. E foi vendo ele construindo essa ideia, mais 1 ano eu fiquei lá, quase 1 ano ainda dentro da clínica, enquanto eu falei para ele ainda, eu vou aguentar as pontas aqui, vou ficar aqui no plano e você vai indo no particular. Se não der certo, você volta. Olha aqui, eu já tinha essa mentalidade de tipo, não, eu não sei se vai dar. E ele realmente falou, não, é comigo que você vai, vamos, e vai dar certo. E eu fiquei ali, não sei se deu 1 ano, né, Rafa? Um pouco menos. Nós abrimos a clínica, né, que o Rafael estava. E aí eu migrei para lá e foi onde eu comecei também. Então, eu acho que a inquietude de não ver o resultado do paciente, principalmente, e essa coisa de eu vou ficar refém daquele período todo que eu atendo sem ter resultado nenhum. E o retorno financeiro também não Eu acho estava que mais. outra coisa que influenciou bastante também, além dessa inquietude que a Thaís falou, foi da gente ir atrás, não esperar os pacientes chegarem até nós, ou igual eu falo assim, cair de paraquedas. Quantas vezes eu fui nos ortopedistas com meus cartãozinhos, sentava lá e esperava até ser atendido e falar, ó, doutor, tô aqui, meu trabalho é assim, eu trabalho particular, eu atendo 1 paciente por horário, no máximo 2 pacientes, se puder estar me enviando pacientes e tudo, e a gente vai começar a desenvolver um trabalho diferente. E até é engraçado que eu trabalhei com o Dr. Fábio Martinez, que é o ortopedista da cidade, e eu lembro até hoje que eu fui na sala dele, deixei os cartões, ele falou, cara, eu vou começar a te mandar uns pacientes para ver. Ele me mandou uns pacientes, daí um dia ele falou assim, ó, eu tenho um plano, daqui uns anos, quem sabe dá certo, eu vou te chamar. Beleza, agradeci, mas aquela história assim, isso aí é conversa de boteco, né? O cara nunca vai lembrar quem que era o Rafael ali e tal. Vamos marcar. Vamos marcar. E até que um dia ele me chamou, era uma sexta-feira, 6 horas da tarde, para uma reunião. Ele me chamou e falou, esse aqui é o Dr. Alexandre, nós estamos abrindo uma clínica de ortopedia, essa sala aqui na frente está vaga e ela é sua, nós queremos você aqui dentro. Na hora eu fiquei sem reação, para falar a verdade. Falei, deixa eu pensar, eu tinha uma sociedade, uma outra clínica, falei, deixa eu pensar, deixa eu ver, era um sonho que eu sempre falei para a Thaís, eu queria trabalhar com ortopedistas para ter esse, eu acho que a fisioterapia e a medicina da parte ortopédica, ela tem que estar muito unida, né, como a obstetrícia com a fisioterapia pélvica aí também, e então a gente pensou muito nisso, eu cheguei em casa, falei para a Thaís, falei, não sei nem o que eu vou fazer agora, né, daí depois eu pensei, pô, eu pedi isso, né, então agora chegou o meu momento, então uma conversa informal, eu acabei realizando um sonho. Trabalhei com eles lá 7 anos durante a clínica, então a gente tinha um acesso bem aberto, vamos dizer assim. Muitas vezes eles me chamavam para avaliar o paciente junto com eles na sala deles. Isso para mim foi um grande privilégio. Comecei a ir centro cirúrgico, toda terça e quinta tarde eu não atendia, eu ia para o centro cirúrgico porque eu queria aprender a parte cirúrgica. Onde todo mundo me pergunta, mas você queria ser médico? Não, eu queria entender o que estava sendo feito ali, para depois eu passar essa segurança para o paciente. Ó, tá doendo, é por causa disso, é por causa daquilo, ter uma segurança maior que isso. A gente sabe que não tem livro, não tem faculdade, é na prática, é no dia a dia. Então, isso nos proporcionou bastante crescimento, sabe? Então, foi uma coisa bem Eu gostaria de bacana. trazer alguns pontos aqui da fala de vocês para a gente poder dar uma clareza bem importante aqui, que são pontos muito interessantes. Primeiro é o incômodo e o inconformismo de não conseguir entregar para o paciente o que vocês sabiam. E isso era uma falha no formato de trabalho onde vocês estavam.
né? E existe uma frase que diz: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. E essa frase significa justamente isso. Comece você a fazer diferente para que as coisas do mundo se tornem diferentes. Comece no seu mundinho. Então, isso é muito nítido na história de vocês, e eu gostaria de parabenizá-los aqui mais uma vez. Sei dos profissionais excelentes que são, inclusive sou cliente dos dois, e eu acho que é importante a gente colocar esse ponto de que o resultado do paciente é o resultado do profissional. Porque eu tenho certeza que vocês também veem muitos colegas que são muito bons e que ficam nesse momento ali de trabalho que dá uma falsa segurança, porque ele só precisa ser o profissional, mas ele nem é o melhor profissional que ele pode, mas ele não precisa ter os outros atributos empresariais de buscar o paciente, de receber do paciente, né? Num plano de saúde, é esse o formato, ele paga para o plano paga para o profissional, então ele tira esse trabalho. Mas vocês diriam que atender nesse formato diminui essa carga empresarial do profissional? Isso é melhor ou pior no contexto de trabalho? Vocês vendo hoje como vocês estão e como vocês já estiveram nesse modelo de trabalho. O que você diria, Thaís? Com certeza, a gente correr atrás, estar sempre alinhado, né, com o propósito de melhorar o paciente, de estar... Isso transforma a nossa vida. É trabalhoso? Com certeza é trabalhoso, né? Claro que estar no plano ali, receber pelo paciente, né, o paciente vem sem você precisar piscar, é simples, é cômodo. Só que a gente buscando tem mais resultado. Sabe quando dá aquele friozinho na barriga e você fala, poxa, eu consegui, porque é mérito meu, eu estou indo atrás, eu estou buscando o paciente, eu estou indo. O paciente veio porque realmente ele confia no meu trabalho, e não porque o plano colocou ele na minha frente ali. E isso, às vezes as pessoas pensam, mas dá mais trabalho, você não vai ter mais tempo. Muito pelo contrário. Hoje a gente tem bem mais tempo, né, Rafa? De estar principalmente com a nossa família e cuidar dessa parte profissional, de nos aperfeiçoar mais, ter mais tempo de fazer um curso, ficar uma semana fora. Hoje é possível. Na época não, porque a gente precisava cumprir aquela hora, que se eu não cumprisse aquela hora lá na frente, né, ia faltar, e a gente... E era muito automático, a gente chegava às 7h15 da manhã, a gente ia embora às 7h30 da noite, e a gente deitava na cama e falava, meu Deus, hoje a gente só trabalhou. Não tinha tempo, não tinha energia, não tinha uma coisa de vamos estudar um pouco. Não, a gente estava esgotado. E com certeza hoje a gente consegue ir atrás do paciente, buscar o paciente e ter tempo também de, né, buscar o melhor dele. O que levou vocês a entrar para a RN? Porque me parece que vocês já tinham um formato de trabalho, depois vocês migraram para outro formato de trabalho. Mas qual foi o fator que fez vocês tomarem a decisão de entrar para a mentoria? Mentoria que, via de regra, era para médicos. Vocês romperam essa... Vocês entenderam, sabe? Vocês abriram o caminho. Primeiro, exatamente. Sabe? Eu lembro que a Ariane sentou assim, depois do evento, e falou assim, vem cá, meu sócio, vai falar com você. Devia ser uns 5h15 da tarde, assim. Um casal de fisioterapeutas aí. E aí? Aí eu falei para ela, e aí? Porque vocês abriram caminho para outros profissionais da saúde sérios, éticos, que não são médicos. Tá? Mas quer saber por quê? Inquietude do Rafael. Mas inquietude por quê? O que estava de errado? O que não estava te agradando? Qual resultado você não estava tendo que fez você tomar esse fácil? Vamos lá, a gente estava em uma mentoria, pra falar a verdade, fazendo algumas modificações, a gente fez algumas mudanças. Essa mentoria era de quê? Era voltada para profissionais da área da fisioterapia, mas era técnica, como script de venda. Então já era da área empresarial. Não era técnica, não era fisioterapia. Não, era empresarial. Era empresarial. Assim, nos ajudou muito. Muito. A gente tem a agradecer, foi aonde a gente teve o primeiro start, assim, de olha, tem um universo aqui. Mudança de negócios, né? E olhar a clínica, o que a gente faz como um negócio mesmo. Mas aí vocês
estava numa mentoria que te deram visão. Sim. Só que vocês ainda não tinham o resultado que vocês queriam. Não. A gente queria mais. Eu, principalmente, sempre falava pra Thaís, não, isso Esse é mais bom. era o quê? Mais reconhecimento, mais faturamento, principalmente, e mais organização. Em alguns setores que a gente via que não estava, setor de recebimento, setores de secretárias, de processos internos mesmo de uma clínica, de um consultório, enfim. Tanto que a Thaís que veio me falar, que foi você que convidou ela, né, ali para Na verdade, Não. vi no Insta. no Insta, não sei. Eu lembro muito bem. Ah, A gente estava com um evento, né, que é um evento que nós temos aberto para levar justamente essa ideia para outras pessoas, que é o West Health Summit. A gente fez a primeira edição aqui em Toledo. E aí a Thaís viu a gente falar sobre isso e me mandou uma mensagem. Ari, eu e o Rafa podemos participar? E eu fiquei extremamente feliz. Falei, que legal! Porque sou paciente dos dois, já entendo que eles têm justamente essa intenção de levar o melhor para as pessoas. Vai ser um prazer contribuir, claro, serão muito bem-vindos. Mas ali nunca passou na minha cabeça que isso seria uma questão, porque a gente estava muito com o nicho de médicos, né? e aí nisso a Thaís me falou, vamos lá para conhecer a estrutura, saber o que é. Como você falou, já conhecia você, conhecia o Ramon, o Diego. Nem sabia quem que era o Diego, pra falar a verdade. Ainda não. Ainda, né? E eu falei assim pro Rafa, Rafa, eu acho que deve ser um negócio que é bom, principalmente para esse olhar aí de administrativo de clínica, porque se o Ramon Tayari tá, certeza que o negócio é sério, né? Porque a gente conhece vocês. Então, deu Rafa, então vamos lá ver o que é. Mas a gente achou que, nem sei o que eu era. Você só vai dar uma passadinha no shopping. Falei, vamos lá para ver qual que é a real do evento. Ouvir. Acho que a gente ouvindo a gente aprende. E aí? E aí mudou tudo, né? Porque a gente teve uma troca de experiências muito grande. Não vou esquecer o que o Ramon me falou, que na época eu não cobrava avaliação. Me deu uma chamada daquelas na frente de todo mundo, aonde virou a chave. Puta, o que eu tô fazendo, né? Aonde que eu... Eu lembro da sua pergunta, Rafael, que você falou que fazia essa avaliação sem cobrar e você não conseguia fechar o acompanhamento do paciente. Você lembra o que foi que eu te respondeu? Foi tanta coisa. Não, mas ele falou que não, né? Basicamente foi isso. Se você já não está Como é que você vai entregar uma coisa de valor sem cobrar nada, né? Eu acho que foi mais ou menos Então, o isso. que aconteceu lá? Eu tô Inquieta, tá? inquieto. O que aconteceu lá? Qual foi o momento que vocês praticamente pediram para comprar? Isso, né? Tanto que a gente nem teve uma reunião Por quê? Vocês pediram para comprar, É. sabe? Por quê? Porque a gente acreditou no projeto e a gente viu que era algo sério e que iria agregar no momento que a gente estava. Ainda mais, né? Eu sempre falo pra Thaís, se a gente quer ter um jogo, que a gente quer jogar o jogo de pessoas grandes, a gente tem que estar com pessoas grandes. E foi nesse momento que virou totalmente a chave. A Thaís me olhou assim, ela falou, e aí? Eu falei, não, aí que nós vamos fechar. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai dar certo. E tanto que deu, e mais não sei se você vai lembrar, que teve um sorteio, né? Teve um sorteio, até estava do meu lado, eu falei assim, eu vou ganhar esse sorteio. O que foi sorteado, você lembra? Foi sorteada a entrada no evento de julho, lá em São Paulo. Que era um ingresso exclusivo para quem era de dentro da mentoria. É. E você foi o sorteado Com o número 2, eu não esqueço. com o número 2. Com o número 2. Exatamente. Então, eu acabei ganhando isso. E eu falei pra Thaís, eu acho que é um sinal, né? Pra gente estar junto com pessoas, pra gente crescer. E é isso que aconteceu desde que a gente entrou, foi em dezembro, né? Que foi o evento. Então, a partir dali, a gente mudou tudo. A Thaís, como, vamos dizer assim, um pouco desconfiada, mas será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir cumprir? Eu falei, sim, a gente vai cumprir. Por que não? E Um extremo executor, uma de característica mais emocional e o outro totalmente racional. Vamos que vai dar. Então, Inclusive, os seus resultados foram muito rápidos. rápido. O que mudou depois da reunião? Mudou bastante. Principalmente a questão de você abrir a mente para novas oportunidades. Na época, eu atendia sozinho na clínica. Hoje, a gente tinha uma secretária virtual. Hoje, a gente tem uma secretária presencial.
Eu tenho mais 2 funcionárias junto comigo na clínica, fisioterapeutas que te assessoram. me assessoram, cada uma na sua área. Então, eu posso dizer que já aumentou isso. E a ideia de crescimento é cada vez maior com tudo que a gente está aprendendo nas mentorias, onde organizou ainda mais do que a gente já tinha, o nosso padrão de como vender, principalmente, que é uma dificuldade que a gente tem ainda, mas a gente já está conseguindo desenvolver cada vez mais, que a gente não fazia desse formato, a gente fazia de um outro formato que a gente achava que era certo, e a gente vê que hoje não é o formato que a gente tem um resultado muito melhor com a mentoria, tá? E principalmente da gente estar envolvido no meio de pessoas que estão pensando a mesma coisa que a gente, que querem o mesmo crescimento que a gente, sabe? O ambiente das pessoas, isso é muito poderoso, né? E você falou que você estava numa estrutura, num momento onde vocês dois já estavam atendendo pacientes particulares, nos consultórios, lugares próprios de atendimento. Mas o que você diria para o Rafael de 10 anos, 15 anos atrás, que ainda não tinha essa estrutura, se ele conhecesse, você hoje conhece a estrutura de dentro da nossa mentoria, o que você falaria lá para o Rafael de 15 anos atrás, se ele tivesse contato e ficasse, será que é para mim? Será que eu estou no meu momento? Você acha que é só quem já está em um ponto mais maduro de negócio? Ou se você tem um contato antes, esse salto pode ser mais precoce? Além desse salto ser mais precoce, ele vai ser um salto maior, porque você já começa de uma forma organizada. Você não iria ter o que a gente passou de vícios de achar que está certo sem ter um mentor que pudesse, principalmente o Diego, na questão de vendas. A gente não tem essa expertise de vendas, né? Nós somos, vamos dizer assim, moldados para serem técnicos na nossa área de atuação, enfim. Então, com a vinda do Diego, auxiliou muito essa questão de como vender de uma maneira certa, usando a expertise dele. Então, o Rafael de 10 anos atrás, eu posso te garantir que hoje ele estaria pensando de outras maneiras, que o crescimento teria sido outro também por causa disso. Porque lá atrás, se vocês viessem oferecer para nós esse modelo, com certeza a gente ia se olhar e falar, acho que não, isso aí não vai... Isso aí eles só estão querendo vender para nós alguma coisa, que eu acho que é o que vocês devem escutar muito, né? Eles só estão querendo vender um negócio que tá aí, que a gente pode conseguir da nossa maneira, sempre deu certo, para que eu vou mudar? Então hoje a gente vê de outra forma. Se a gente contratou vocês, vamos dizer assim, como mentores, eu vou tentar sugar, no bom sentido, o máximo que vocês têm para passar. Porque vocês já passaram pelo que nós estamos passando agora, e vocês já tiveram êxito e já tiveram erros. Então, vocês vão direcionar para nós a ter o nosso êxito. Então, acho que essa é a principal questão assim, da mentoria do Rafael de 10 anos atrás. Garanto que hoje seria muito mais fácil. A gente fala que a mentoria ela é a gente compra um acesso em um ambiente que tem pessoas com o mesmo objetivo, o mesmo que você falou, a gente está querendo crescer, as pessoas ali falam sobre coisas que vão fazer que o nosso objetivo chegue, né? Então, a gente vê muito em grupos de físico, de médico, reclamar da vida, reclamar da profissão, colocar culpa em terceiros. Quando a gente está num ambiente que a gente discute ideias, a gente cresce, a gente está vendo maneiras de entregar melhor para o paciente. A gente assume o protagonismo, a gente assume esse protagonismo, né? O que vocês diriam que ter tido acesso a isso melhorou na entrega dos pacientes e na vida do Rafael e da Thaís? Olha, desde que nós entramos, acho que a primeira semana que a gente já fez a primeira reunião, né, já virou uma chave. Eu falei, a gente não estava fazendo do jeito certo que a gente achou que estava. Meu Deus, muita coisa mudou. Corrigimos alguns pontos, mas temos muito pela frente. Muito. Na primeira reunião, a gente já corrigiu muita coisa, que já, a partir dali, eu já caminhei diferente. E aí, o processo, claro, está sendo construído ainda, porque nós entramos em janeiro, praticamente, né? Estou fazendo 2 meses, 3 meses que nós estamos aí. Está sendo construído, mas o que já impactou realmente foi essa coragem de eu consigo evoluir, eu consigo fazer melhor do que eu fiz ontem. E vocês injetam isso na gente de toda segunda-feira, né? Vocês mostram isso pra gente toda segunda. Vai dar certo se vocês seguirem
isso vai dar certo. Então, já, com certeza, já fez toda a diferença aí na vida. Hoje eu falo para o Rafa, o nosso olhar para o negócio já é outro, né? A gente tinha a clínica como, paga a conta aqui, amanhã faz isso. Não, isso é um negócio, é uma empresa, e a gente tem que olhar a nossa clínica como uma empresa mesmo, né? O meu consultório, o consultório dele, são visões que foram abrindo ao longo desse tempo aí, em pouco tempo, se a gente for pensar, né? E isso traz realmente diferença muito positiva para os pacientes, principalmente. Maravilha! Excelente papo, gente. Parabéns. Parabéns pela jornada. Parabéns pela coragem, pelos resultados. O mérito é sempre de vocês. E agora, para a gente terminar aqui, como vocês são os pioneiros, a Thaís já está bem identificada com essa questão de ser pioneira. Foi pioneira na fisioterapia pélvica, agora ela foi pioneira dentro da RNA, inaugurou, abriu as portas para profissionais da saúde sérios, que não são médicos. Então, Thaís, você vai olhar para aquela câmera ali agora e vai dar o seu recado, mensagem que você quer transmitir, uma mensagem que o seu coração indicar para aquele profissional da área da saúde que não é médico, mas que você conhece os desafios. O que você diria para esse profissional? Falando para aquela câmera. Então, a todos os profissionais da saúde que, como nós, né, estamos aí querendo crescer, que não são médicos, fisioterapeuta, nutricionista, todos os outros que estão aí cuidando e pretendendo cuidar do seu paciente de uma forma mais assertiva, vendo os resultados deles, só que também pensando no seu bem-estar, né? Pensando no seu crescimento. Entrar na RNA é com certeza o primeiro passo para que você consiga ter esse acesso a todas as plataformas que o pessoal consegue nos orientar, os mentores, e isso faz com que a gente cresça profissionalmente e pessoalmente também. Então, se você aí está querendo mudar a sua carreira, esse é um passo muito importante. Maravilha. Você, Rafa, seu recado ali, olhando para aquela câmera, fala o que o seu coração indicar. Então, vamos lá. O que eu falo é: busquem mentores, busquem pessoas que agreguem no seu dia a dia e, principalmente, executar. Acho que essa é a total diferença de você fazer uma mentoria ou não. Muitas vezes ficam no pensamento assim, mas será que isso vai dar certo ou não? Eu, particularmente, eu não penso, eu vou e faço. E o fazer me trazem muitos resultados. Eu vejo que tem melhorado muito, tanto o Ramon, o Diego, a Ari, tem nos ajudado muito nisso e nos parabenizado por essa questão de executar, de fazer. Então, se vocês entram em qualquer mentoria, numa mentoria específica da área da saúde, que é a nossa, da RNA, busquem isso, executar. Acho que essa é a palavra-chave para a gente ter resultado e conseguir prosperar cada vez mais. Maravilha. Valeu. Deus abençoe. Tem lugar na mesa.